Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje a gente tem uma propriedade específica da matéria muito bacana para a gente conhecer, para a gente também falar um pouco sobre ela e eu acho que vocês vão gostar. Tô logo avisando, tem cálculo? Tem cálculo sim. Mas a gente vai fazer bem bacana, um cálculo de leve, aquela matemática básica. Não vamos judiar de ninguém não, tá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre densidade. E a densidade ela é uma propriedade física específica da matéria. Isso porque substâncias puras, né, elas vão apresentar densidades específicas, cada uma com a sua densidade. Por isso que ela é uma propriedade da matéria. Vamos lá para a gente conhecer um pouco mais sobre essa propriedade específica. Como eu falei, estamos falando sobre propriedades específicas da matéria, parte 2. E hoje nós vamos conhecer a densidade, que ela é uma propriedade específica bastante usada na química. Vai determinar, a quantidade de massa presente em um determinado volume. Como que a gente vai falar sobre essa propriedade? Tá, eu acho que vocês já ouviram que algumas vezes a gente fala de material denso, mais denso, menos denso, que tem um pouco de relação com o termo pesado ou menos pesado, que a gente usa no nosso dia a dia. Isso porque a densidade ela vai determinar a quantidade de massa de uma matéria que cabe em um determinado volume. Então, quanto menor o volume e mais massa couber para aquela substância, maior vai ser a sua densidade. Quanto maior o volume daquela substância para agregar a mesma quantidade de massa, menor a sua densidade. Isso influencia diretamente num fato que eu acho que vocês já observaram, que é a capacidade que algumas substâncias, alguns objetos ou algum corpo, que é uma parte de matéria, tem de flutuar ou afundar na água. Quando a gente vê, por exemplo, um tronco de árvore flutuando num rio, a gente pensa, poxa, mas é um tronco de madeira, né? É pesado. Olha aí, pesado. Porém, esse pesado é menos denso que a água. Por isso ele vai flutuar. Significa que ele tem uma determinada quantidade de massa para um volume grande. Já um prego, se você jogar na água, o que vai acontecer com o prego? Ele vai afundar. Por quê? Ele tem muita massa para um volume pequeno, então ele é mais denso. Então o estudo da densidade é justamente isso. É a relação que vai existir entre a massa e o volume de um corpo. Detalhe importante também sobre esse conteúdo é que a densidade de um objeto, por exemplo, ele vai variar de acordo com o material que ele é feito. Então, se eu digo que uma caneta como essa daqui, ela tem uma densidade, digamos, de 3 gramas por centímetro cúbico, é uma densidade relativamente baixa. Eu não posso dizer que toda a caneta vai ter essa mesma densidade. Não posso. Isso porque a densidade vai variar de acordo com o tipo de material que aquela caneta é feita. Tem caneta que é feita de plástico, tem caneta que é feita de alumínio, tem umas que são revestidas, tem outras que são um material mais leve, um material mais pesado. Então, de acordo com o material, a densidade vai variar. Isso porque as substâncias, o modo como os átomos delas estão agregados, vai mudando. Quer ver um exemplo disso? A água. A água é uma substância pura, certo? Só que a água no estado líquido, ela tem a sua densidade de 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Significa que 1 ml ou 1 centímetro cúbico de água vai caber ali dentro 1 grama de água. 1 grama por centímetro cúbico.
Se eu pegar essa água e congelar, o que vai acontecer? E pegar esse cubinho de gelo e depois colocar num copo com água, esse gelo, ele vai afundar? Ele vai ficar no meio da água ou ele vai flutuar? Ele vai flutuar. Por quê? Porque a água, quando ela vai para o estado sólido, ela é uma substância que, em vez de diminuir o espaço entre as moléculas, ela expande. Então, o que significa que aumentou o quê? O volume para a mesma massa. A massa não variou. Eu tinha lá 2 gramas de água, digamos assim, eu continuo tendo 2 gramas de água. A minha massa não variou em nada. O que aumentou? O volume. Sempre que o volume aumenta e a massa não, a minha densidade, ó, diminui. Se eu diminuo o volume e a massa continua a mesma, significa que eu vou ter mais matéria próxima, mais matéria junta. Então, a minha densidade, ela vai aumentar. Aquela substância, ela vai ser mais densa, o mais pesado que as pessoas falam. Então, a densidade, ela está relacionada a essa propriedade da matéria, de saber quanta massa vai caber em um determinado volume. Então, vamos lá para a gente conhecer mais. A densidade também é muito utilizada para determinar se um objeto flutuará em outro ou não. Por ser uma grandeza que depende da massa e do volume, acaba sendo afetada pela composição da substância, também pela temperatura e pela pressão. Nessa parte aqui, gente, eu sei que a gente usou o exemplo da água, né, do tronco flutuando na água. Só que nós temos outras substâncias nas quais a gente utiliza a densidade para determinar se vai afundar ou se vai flutuar. Isso por quê? Porque se os objetos têm densidades diferentes, né, se estão lá com densidade diferente, a gente já sabe que eles não vão se misturar, né? Não vai se dispersar no outro. E aí o que vai acontecer? A substância que é mais densa, ela tende a ficar no fundo do recipiente. E a substância que é menos densa, ela tende a ficar acima da mais densa, ou seja, na parte superior do recipiente. Tem um modo matemático da gente calcular a densidade. Olha só aqui, ó. A gente tem D de densidade, M de massa em gramas, tá, gente? E V de volume. Normalmente, o volume ele pode estar em ml, centímetros cúbicos. Também pode ser encontrado em gramas ou em quilograma por centímetro cúbico. Então, o que nós vamos saber? Quando a gente vai calcular a densidade, a gente vai querer saber quantas gramas existem para cada volume daquele objeto, do corpo do objeto, tá? A unidade de medida da densidade no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma por metro cúbico. Então, nós temos aqui, ó. Embora as unidades mais utilizadas sejam o grama por centímetro cúbico. A gente usa muito grama por centímetro cúbico na química. Ou grama por ml. Isso porque 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml. O centímetro cúbico, ele é muito utilizado, né? É uma notação química, uma unidade que é muito utilizada. Mas ele equivale ao mesmo que 1 grama por ml, tá? E quando a gente trabalha a densidade de gases, nós costumamos expressar gramas por litro. Interpretação da expressão matemática da densidade. Conforme se observa na expressão matemática da densidade, ela é, olha só, inversamente proporcional ao volume. Isso significa que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. Ou seja, isso aí ela está falando que é inversamente proporcional. Se o volume é muito grande, a densidade vai ser menor. Se o volume é muito pequeno, a densidade vai ser maior.
Para entender como isso ocorre na prática, pense no exemplo na questão a seguir. Olha o exemplo legal, a gente sempre usa esse exemplo. Alguém já deve ter até visto por aí. Leia aí, ó. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí a gente tem o algodão e o minério chumbo. E aí, quem é que tem o maior peso? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E olha, acreditem, 1 quilo de chumbo pesa o mesmo que 1 quilo de algodão. Impossível? Não. Totalmente possível. Isso porque quando a gente falou lá 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, nós falamos da mesma massa. Massa, 1 quilo, tanto para o chumbo quanto para o algodão. Então, eles têm o mesmo peso. Só que quando a gente fala em densidade, 1 quilo de chumbo, eu consigo ter 1 quilo de chumbo em uma peça pequena. O volume que ele ocupa é muito menor. E 1 quilo de algodão? Haja algodão, hein? Então, o algodão, para a gente ter 1 quilo dele, a gente vai ter um volume muito maior de algodão. Por isso que a densidade do algodão é menor. Então, se a pergunta fosse, quem é mais denso, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E você falasse 1 quilo de chumbo, você estaria 100% certo. Porque realmente, o quilo de chumbo ele é muito mais denso que 1 quilo de algodão. Uma vez que a gente tem um volume muito menor para comportar 1 quilo de chumbo. E já para comportar 1 quilo de algodão, a gente tem um volume muito maior. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Sobre o volume que uma massa vai ocupar. E para a gente continuar falando sobre isso, vamos olhar lá o próximo exemplo. Então ali, ó, veja o exemplo com 2 recipientes iguais. Os recipientes são iguais, ou seja, os recipientes vão ter a mesma estrutura e o mesmo peso, tá? Porém, um recipiente, ele tá lá com óleo de soja e o outro está com água. Se você for observar aqui a balança, o que vai acontecer com ela? Ela vai declinar para o lado da água. Apesar dos dois terem o mesmo volume. Isso acontece por quê? Olha que interessante, quando a gente pensa na química, e nós temos que pensar lá no nível microscópico, lá dentro. Eu tenho o óleo e eu tenho a água. O mesmo volume, né, dentro ali do mesmo frasco, o mesmo tipo de frasco, e a água ela é mais pesada que o óleo. Por quê? Porque ali dentro daquele frasco comporta mais quantidade de moléculas de água do que no outro. No outro óleo, as moléculas, por serem, digamos assim, mais espaçosas entre elas, tem uma menor quantidade de moléculas ali dentro, fazendo com que, para o mesmo volume, né, a água e o óleo, no óleo eu tenho menos massa e na água eu vou ter mais massa para o mesmo volume. E aí isso faz com que a água seja mais densa que o óleo. Por isso que nós temos essa do óleo flutuar na água, pela diferença de densidade. E na balança a gente vê essa diferença também. Se eu tenho mais massa para a água no mesmo volume, significa que eu tenho mais peso, eu tenho mais quantidade de matéria ali dentro. Então, a água ela é mais pesada do que o óleo nesse exemplo aí pra gente. Porque ali naquele mesmo volume eu tenho mais quantidade de matéria. Ok? Então, vamos lá pra gente continuar a nossa aula. Isso acontece porque a massa de 1 litro de óleo de soja é de 0,8 quilograma, ou seja, 800 gramas. 1 litro de óleo tem 800 gramas, enquanto 1 litro de água, ao mesmo volume, viu, gente? Tem o quê? 1
quilograma. Então, significa que aqui na água, dentro da água, eu tenho mais massa para o mesmo volume, por isso que a água é mais densa. Então, a densidade desse óleo, nesse caso aí, vai ser de quê? De 0,8 kg por litro. A cada 1 litro de óleo, nós temos 0,8 quilos. E a água? A água, para a densidade dela, nós vamos ter 1 kg por litro. A cada 1 litro de água, nós temos 1 kg de água. Portanto, a água ela é mais densa que o óleo. Cuidado, viu? Quando a gente está falando massa e volume, 1 litro de água tem 1 kg de água. Mas não quer dizer que toda substância, quando você tiver 1 litro, você vai ter 1 quilo. O álcool, por exemplo, se você tiver 1 litro de álcool, você não tem 1 quilo em massa de álcool. Por quê? Porque a densidade dele é menor que a da água. Significa que ali eu vou ter menos matéria, menos massa. Então, 1 litro de álcool não vai ter 1 quilo de álcool. Não é para todas. Essa propriedade da densidade, ela traz essa diferenciação. O volume é o mesmo, mas a massa, ela é diferente. Por isso que a densidade é importante. Então, vamos continuar lá, que a gente tem exemplo para trabalhar ainda nessa aula. Densidade e flutuação. A densidade também tem relação com a flutuação dos corpos. O gelo e o óleo de soja, por exemplo, eles flutuam na água líquida, por serem menos densos que ela. O mesmo ocorre com uma roliça de cortiça, aquelas que a gente usa nas garrafas de vinho. Pois é, ela também flutua na água, assim como uma bolinha de isopor. Portanto, o conhecimento da densidade permite prever qual substância vai flutuar quando se põe em contato com outras substâncias que não se misturam. Se elas se misturarem que nem o sal e a água, aí a gente não vai ter essa visualização da flutuação, porque as partículas do sal vão estar totalmente dispersas entre as partículas da água. Um grande exemplo daqui sobre a diferença de densidade é como eu falei do gelo. A água líquida ela tem uma densidade, mas quando ela muda de fase e vai para a fase sólida, ela expande o seu volume. Como o volume aumentou, isso faz com que a densidade do gelo seja menor que a água, fazendo com que ele flutue na água. Para que um corpo flutue sobre o outro, é necessário que eles não se misturem, como o exemplo da água e do óleo. Fatores que afetam a densidade. A densidade de uma substância pode sofrer alteração com a variação da pressão e da temperatura, porém não se afetam com a variação da massa da substância. Quer dizer que se você tem lá o chumbo, a gente conhece a densidade dele. Por mais que eu coloque mais chumbo, eu vou continuar tendo a mesma densidade, porque ela é fixa, é uma propriedade específica para a matéria, se for o chumbo puro. Agora, se eu tiver uma contaminação com outro metal, aí a densidade vai variar. Quando as condições de temperatura e pressão não forem específicas, considera-se a pressão como 1 atm e a temperatura como 25 graus Celsius. Então, vamos olhar aqui, ó, as densidades da água, 1 grama por centímetro cúbico. O ponto de fusão dela, 0 graus Celsius, de ebulição 100 graus Celsius. Todas essas propriedades, fusão, ebulição e densidade, são propriedades específicas da matéria. E elas são fixas, mas podem sofrer alteração se essas substâncias aqui não estiverem puras ou se a pressão for diferente, assim como a temperatura. Exemplo, um bloco de metal tem volume de 200 ml e massa de 1.792 gramas. Daí ele vem. Determine a densidade desse metal expressa em gramas por centímetros cúbicos.
Bom, como eu sei que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, então eu tenho 200 centímetros cúbicos aqui tranquilo. Tenho a massa em gramas, o que a gente vai fazer? Vai dividir massa pelo volume. Então, a gente pode calcular diretamente a massa, 1.792 gramas, dividido por 200, que a gente vai obter a densidade de 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Na letra B, ele quer saber qual vai ser o volume se eu tiver 1 quilo desse material. O que a gente vai fazer nesse caso? Como a gente já tem a densidade, e nós sabemos que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, a gente vai jogar na mesma fórmula. A densidade é 8,96 gramas por centímetros cúbicos, a massa é 1 quilo, que equivale a 1.000 gramas, e nós vamos encontrar o volume. Aqui, ó, quando a gente fizer, vai fazer o quê? Vai ficar, coloca 1 igual os termos, né? 1 vezes 1.000 e V, né, que é o volume, vezes 8,96. Quando a gente fizer isso, esse 8,96 que vai estar multiplicando V, ele vai passar o quê? Dividindo. E aí vai ficar 1.000 dividido para 8,96, que vai dar o volume de 111,6 centímetros cúbicos. Então, conhecendo dois desses fatores, massa e volume, a gente determina a densidade. Se você tiver densidade e massa, determina o volume. Se você tiver densidade e volume, você consegue determinar a massa. E a gente vai encerrando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê na nossa próxima aulinha.